Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Me chamo Rafa Alves, você está no canal Conhecendo as Escrituras. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse 19. Hoje eu vou trazer versículo por versículo, nós vamos estudar esse texto, vamos fazer uma exegese. Nós vamos hoje falar sobre esse texto, que é um texto maravilhoso que conta sobre a segunda vinda de Jesus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu bloco de nota, papel e caneta e vem comigo! Apocalipse 19, verso 11, nós vamos ler versículo por versículo, então acompanhe comigo na sua Bíblia, acompanhe comigo no slide, para a glória de Deus. Verso 11 diz assim: E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, que estava sentado, e sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 11 está falando sobre um cavaleiro que virá montado num cavalo branco. Em Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo que quando ele é rompido, ali aparece um cavalo branco e saiu, e o que estava sentado sobre ele saiu como vitorioso. No capítulo 6 de Apocalipse, ali nós vemos o anticristo. O primeiro selo que é rompido, ali é uma palavra figurativa. Aqui no verso 11, nós entendemos que este cavaleiro, esse cavaleiro que estava montado no cavalo branco, que é fiel, justo, verdadeiro e peleja com justiça, aqui é Jesus. No capítulo 6 de Apocalipse é o anticristo. Amém? Para deixar claro, para a gente não entrar em confusão entre o primeiro selo, representa uma forma figurativa do anticristo. Aqui no Apocalipse 11 não é figurativo. Aqui é literal, tá? Lê aí comigo em Salmos. Salmos de número 18, de verso 10, que diz assim: E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Aí você me pergunta, presbítero, no céu tem cavalo? Não, no céu não tem animais. Nós entendemos aqui que esses cavalos são anjos. Amém? Então a primeira interpretação do versículo 11, nós entendemos que quando o céu estava aberto e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco que está escrito aqui, entendemos que é literal. Tá? Jesus virá assim, montado num cavalo, tá? Então, o símbolo do cavalo nos selos do Apocalipse, que são rompidos os primeiros 4 selos, que é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo preto, ali é figurativo, simbólico, na verdade, tá? No Apocalipse 11 é real. E nós entendemos aqui, através do Salmo 18, que esse cavalo simboliza um anjo. Né? Os anjos a gente sabe que apareceu de várias formas, assim como a forma de um ser humano também. Nós entendemos isso em Atos capítulo 1, que fala que os 2 varões de branco estavam lá e falaram: varões galileus, porque olhais para o céu, o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. Amém? Então o que estava sentado sobre ele chama-se, aqui é um nome dado a Jesus. O nome Jesus eu vou explicar mais para frente. É um nome terreno que foi dado a Jesus Cristo homem. Aqui o nome dele nós entendemos que é fiel, verdadeiro e julga e peleja com justiça. E ele vai julgar com justiça as nações, representando o milênio. Versículo 12 diz assim: E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muito diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, é figurativo, tá? Quando João fala dos olhos como chama de fogo, nós vemos lá nos primeiros capítulos que João também tem essa visão, que vê que os cabelos dele eram brancos, os olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda. Tem uma das 7 igrejas que Jesus se apresenta como a espada que sai da sua boca para pelejar contra. Eu não estou lembrado mais ou menos a igreja, mas eu vou colocar aqui em cima para você ver que ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando aqui fala dos olhos como chama de fogo, significa olhar penetrante, olhar de juízo. Olhos como chama de fogo é o olhar de juízo.
tá? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, significa, representa. Ele vai entrar no milênio vitorioso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sobre a sua cabeça está muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Nós entendemos que em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, acompanhe comigo aí no slide, diz assim: ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus também o meu novo nome. Aqui é o que eu acabei de falar. Jesus aqui ele tinha um nome terreno, um nome dado para o ministério terreno de Jesus. Mas só quando ele voltar com a igreja, ele vai ter sim um novo nome. Assim como a igreja também receberá também um novo nome. Em uma das igrejas, Jesus fala sobre a pedra branca, o maná escondido e o novo nome, tá? Em 1 de João, capítulo 5, versículo 7, João aqui fala de Jesus e não cita o seu nome. Vamos ler. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. A palavra aqui representa o próprio Jesus. João aqui está representando que a palavra é o verbo vivo. É aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós. Só que João aqui está dando o nome para Jesus de a palavra. Aquele que tem a palavra. Amém? Em Apocalipse 3 diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então aqui nós entendemos que este nome já está revelado. É a Palavra de Deus. Assim como João disse, nós acabamos de ler, que os 3 testificam o céu. E os 3 são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E a veste salpicada de sangue é o símbolo que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Representa o sacrifício de Jesus pela igreja. E nós sabemos bem disso, que quando Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, nós sabemos que ele se apresenta aos discípulos, e quando ele se apresenta aos discípulos, as mãos estão furadas e o lado que a lança foi, que o soldado subiu com a lança, e Jesus com o seu corpo perfeito. E ele ressuscitou da mesma forma que ele morreu, com as chagas nas mãos, né? Quando fala na mão, segundo os estudiosos, não vão dizer que Jesus recebeu o cravo na palma da mão. Na verdade, essa parte é muito sensível, o cravo não ia segurar, porque aqui a mão dele ia rasgar, tá? Algumas evidências, tem um cirurgião que eu recomendo um livro para vocês, que é o Pierre Barbet, o nome do livro é A Crucificação de Jesus, descrita por um cirurgião, Pierre Barbet. Ele é um cirurgião que estudou 20 anos sobre o sofrimento de Jesus segundo a palavra de Deus. E muitos outros teólogos vão dizer que foi no antebraço, foi aqui, porque isso aqui ainda faz parte da mão, faz parte. Então Jesus foi crucificado e os cravos estavam aqui no seu punho, os 2 punhos, e um cravo entre os seus 2 pés, um em cima do outro, sobre uma madeira. E quando ele ressuscita da mesma forma. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que quando ele voltar com as vestes salpicadas de sangue, representa o seu sacrifício na cruz. E assim nós entendemos em Isaías 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós conhecemos muito bem essa passagem que está lá em Isaías 53, né, uma passagem que é muito citada na ceia, sobre o sacrifício de Cristo. Então essa veste salpicada de sangue representa o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, se sacrificando pela sua igreja. E no verso 14, veja aí comigo na tela, no verso 14 diz assim: e seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Linho fino, branco e puro, veste branca, sem mancha, significa pureza, santidade. Veste branca representa pureza,
santidade, representa santidade. E aqui nós vemos que a Bíblia fala no plural, a Bíblia diz no plural sobre dois exércitos. Dois exércitos. Na verdade, a Bíblia fala sobre exércitos, né? Eu vou falar dois porque são os dois que, segundo a escatologia, vai falar que são esses dois exércitos, né? Segundo muitos teólogos, e a escatologia bíblica vai falar muito sobre isso também, tá bom? Mas eu vou falar sobre 4 exércitos que a Bíblia diz, tá? Que o Senhor tem ao seu favor para batalhar, lutar as pelejas. Nós vemos aí os 4 exércitos da igreja. O primeiro são os anjos, Gênesis 32, verso 1. O segundo exército é a natureza, é a criação, Gênesis capítulo 2, versículo 1. Em terceiro, Israel. Israel, sim, é considerado um exército, um povo, uma nação escolhida de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. E o último, e o mais importante do nosso texto também, é a igreja, né? Que eu peguei o texto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que fala que nós somos o soldado, um bom soldado de Jesus Cristo. E esses dois exércitos que nós vemos aqui no verso 14 primeiro, os anjos e segundo, a igreja. Amém? Esses dois exércitos que estão voltando com cavalo branco os anjos e a igreja. Não faz o menor sentido eu tratar a criação como esse exército que está voltando. Não faz o menor sentido eu falar que é Israel, porque os judeus rejeitaram a Cristo. Então nós entendemos aqui, à luz das Escrituras, que Jesus está voltando com a sua igreja, tá? Ele está voltando com a sua esposa. Ele vem buscar a noiva e volta com a esposa. Eu falei isso em umas aulas sobre o arrebatamento, eu falei sobre isso. Ele vem buscar a noiva, se casa com ela, boda do cordeiro, 7 anos, volta com a esposa. Então nós entendemos que esses dois exércitos que estarão voltando com Cristo a igreja e os anjos para a glória de Deus. Amém? Esse estudo é um estudo muito aprofundado que eu estou passando para você e que nós estamos aprendendo a cada dia a palavra de Deus. Continuemos, amém? E vamos falar agora o versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do furor, no lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Essa espada aguda que sai da boca de Jesus é o que eu falei em versículos anteriores. Tem uma das igrejas que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. João também vê Jesus com essa espada, em João ali, em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2 ali. E nós vemos aqui que a espada representa a palavra de Deus. Efésios, acompanhe comigo, capítulo 6, versículos 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada representa a palavra de Deus. Hebreus, que nós conhecemos nessa passagem também, capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E representa que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos aqui que essa espada aguda que sai da boca do cavaleiro que está montado, que é Cristo, essa espada aguda representa que através da palavra de Deus, o Senhor ele vai exterminar o império e o governo do anticristo. Ali estará acontecendo a guerra no vale do Megido. Estará havendo uma guerra de uma multidão que tentará invadir Jerusalém, vai tentar acabar com os judeus, o império, o anticristo e todo o seu exército que estarão unidos. Eles tentarão invadir, e segundo a história vai dizer que os judeus estarão clamando nesta hora, clamando por socorro, ali que Deus ele possa dar o escape para eles. Então os judeus ali estarão em profundo clamor, e nós vemos isso e eu vou explicar, mas nos versículos anteriores que eu estou aqui antecipando para você.
Mas nós vemos aqui que ele virá com essa vara de ferro. A vara de ferro aqui que significa essa vara de ferro significa nada mais, nada menos que o juízo de Deus entre as nações. Que o Senhor julgará as nações que estarão na terra, quando ele estabelecer o milênio. Então aqui essa vara significa o juízo de Deus sobre as nações. Amém? Então ele terá aqui sobre essa vara de ferro poder absoluto entre os homens. Tá? Apocalipse 19, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo: e todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aqui nós vemos que quando o Senhor vir, o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que pelo assopro da sua boca ele matará o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, ou seja, através da sua palavra, ele vai exterminar o governo do anticristo e todos aqueles que se rebelaram contra o nosso Senhor, contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Então haverá uma morte em massa quando Jesus estiver voltando lentamente com a sua igreja e os seus anjos. E a Bíblia diz que vai ter aves do céu que vai comer esses cadáveres, vai comer os cavalos, os cadáveres. Nós vamos ler o versículo 18 que complementa o que eu estou dizendo, mas eu quero falar uma palavra que se cumpriu através disso que Jesus disse em Mateus 24. Acompanhe comigo Mateus 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E aparentemente essa palavra se cumprirá quando ele voltar. Quando ele voltar vai haver uma morte, vai ter morte em massa. Porque haverão duas ceias. A primeira ceia, as bodas do Cordeiro, que a igreja estará com Cristo durante os 7 anos e estará nas bodas do Cordeiro e será galardoada. E logo em seguida vai haver a ceia do grande Deus. Essa ceia do grande Deus não é as bodas do Cordeiro. A ceia do grande Deus é para que as aves comam a carne dos reis, comam a carne dos governantes. E nós vamos ler isso agora para você falar que não estou pregando heresia. Está escrito. Apocalipse, verso 18, diz assim: para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentaram, e a carne de todos os homens livres, servos e pequenos e grandes. Então haverá uma morte em massa quando Jesus voltar. Só o resplendor da sua vinda vai acabar com toda aquela rebelião, vai acabar com tudo. E ali nós entendemos que o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo. É onde eles inauguram o lago de fogo. Então aqui vai acabar, o Senhor volta somente com o resplendor da sua vinda, acabou com tudo. E ali essas aves vão comer a carne dessas pessoas. E isso aqui não é simbólico, isso aqui é literal, isso aqui é real, tá? No vale de 100 quilômetros, no Megido, vai acontecer exatamente isso. E quando a Bíblia fala grandes e pequenos, livres, servos, cavalos, reis, tribunos, imagina a multidão que vai estar. Então somente com a volta de Jesus e o resplendor da sua vinda, o Senhor vai exterminar essa rebelião. Amém? Isso aqui é muito forte. No verso 18, nós vemos a continuação do trabalho das aves que vão comer os grandes, pequenos, cavalos, reis. Então ali haverá não só um exército, ali haverá exércitos que tentarão até mesmo impedir o retorno de Jesus. E vemos aqui em Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos. Lembra que eu falei? Muita gente. Não haverá só um exército do anticristo, um governo ali. Haverá os governos, os exércitos, os países. Ali haverá muitos países reunidos para invadir ali Jerusalém, atacar, acabar, exterminar com os judeus. Assim como no tempo de Esther. Amã, ele é uma tipologia de Satanás, que ele queria exterminar todos os judeus de toda a face da terra.
E ali o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele tentará fazer a mesma coisa. Só que nesse tempo, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Jesus vai vir para livrar Israel. Olha que tremendo esse texto. Jesus vai vir para salvar Israel do extermínio do anticristo. E nós lemos aqui em Apocalipse 19, versículo 19, que diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, lembra que eu disse? Jesus volta lentamente. Sabe por que eu falo que Jesus volta lentamente? Porque é aonde se cumpre o texto, que todo olho o verá. Então aqui é um cumprimento da palavra. E que eu creio como pré-tribulacionista, que essa volta será uma volta lenta. Aonde Jesus aparecerá no pior caos que Israel estiver vivendo. Jesus aparecerá. E todo aquele exército, todos os exércitos do anticristo, eles agora vão querer atacar aquele que está vindo, voltando, montado em cavalo com a sua igreja e os anjos. Então nós entendemos que o anticristo agora, o foco dele já não era mais Israel e os judeus. Quando Jesus está voltando, agora o anticristo se desespera e agora ele quer atacar aquele que está voltando para estabelecer o reino, o milênio. E eu acredito, e a Bíblia é categórica, que essa espada que sai da boca de Cristo, ele vai exterminar todos que ali estão contra ele. Todos morrerão instantaneamente naquele momento. As aves do céu vai comer a carne dos reis, dos tribunos, vai comer a carne de todo aquele exército. Mas antes de eu ler o verso 20, eu quero que você leia comigo aí Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, aqui se cumpre, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então o cenário é um cenário de aflição, é um cenário de trevas, que não vai ter sol. A Bíblia diz que o sol escurecerá. Então, no momento que Jesus estiver voltando, eu imagino, né, que igual naquelas imagens que a gente vê na internet, que tá tudo escuro e Jesus voltando e aquele claridão vindo, é exatamente isso. Ele aparecerá. E como todas as tribos da terra verão o Filho do Homem voltando? Nas redes sociais. No Brasil, o que você vê na China? Muita coisa, não vê? Se você der um Google aí, se você for lá no YouTube, você vai ver tudo o que está acontecendo em Israel. Simples. É muito simples. Hoje a internet ela tem um meio de alcançar o mundo. E a volta de Jesus será dessa forma. O mundo inteiro saberá. Os jornais pararão, tudo vai parar. Para a volta do Filho do Homem. E o que vai acontecer com os judeus, o que eu acabei de dizer? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olha como se encaixa esse texto. Lê comigo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito, espírito de graça, de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e plantearão como a quem planteia por unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ali o espírito de súplica. Os judeus estarão no momento de mais angústia na perseguição do anticristo. E eles estarão clamando. E nessa hora, Jesus volta. Era como se ele estivesse dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E o reino de Cristo vindo na terra para estabelecer o milênio. Glória a Deus. Verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou, que receberam o sinal da testa e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Hoje o lago de fogo está vazio. As almas estão no Hades, no Tártaro, lugar dos mortos, demônios presos, que serão soltos, e existem alguns demônios que estão soltos, que serão presos. Então nós entendemos aqui primeiro que a besta é o anticristo. Então aqui eles inauguraram o lago de fogo. Inauguraram, tá? Satanás, quando for preso, ele vai ser preso no abismo. Depois dos 1000 anos será solto por um pouco de tempo. Ele não será preso no lago de fogo e depois será solto. Não.
Ele será preso ele será preso no abismo. Tem um pouco de tempo, será solto novamente. E depois o destino dele será o lago de fogo. Direto. Mas aqui nós entendemos que quem inaugura o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta, tá? Que fizeram os sinais. O falso profeta, a gente entende que ele vai fazer sinais, prodígios de mentira, até se possível fogo vai fazer cair na presença dos homens. As pessoas vão acreditar, vai entrar a operação do erro, né? O Senhor permitirá para que eles creiam na mentira. Quem recebeu o sinal, né? Nós cogitamos que pode ser uma identidade, mas nós não sabemos ao certo. Nós sabemos da marca dele, do seu número, 666. É isso que a igreja sabe, né? Essa marca ela será revelada quando o anticristo vier, né? Estabelecer o seu reino. Aí sim, as pessoas que estiverem aqui na terra saberão que marca é essa, que será na testa ou na mão direita. Nós sabemos. Nós também sabemos que o anticristo ele vai fazer uma imagem parecida, vamos dar um exemplo com a imagem mesma de Nabucodonosor, para que o povo adore ele, que o povo preste culto a ele, tá? Então essa imagem aí todos vão ter que adorar. Quero trazer 2 textos muito pesados aqui, fortes, daqueles que se esquecem de Deus. Primeiro está em Jó, acompanha aí comigo, capítulo 8, verso 13, diz assim: assim são as verdades de todos quantos se esqueceram de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Salmos de número 9, verso 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esqueceram de Deus. Fato que todos aqueles que tiverem naquele momento no vale de 100 quilômetros, todos aqueles que tiverem naquele vale serão mortos. Certeza absoluta. Porque as aves do céu comerão a carne desses que se esqueceram de Deus, desses que se rebelaram contra Deus, desses que tentaram atacar Jerusalém durante o período que vai se iniciar o milênio e Jesus voltando. Certamente que a espada que sai da boca de Cristo é a palavra. E através dessa palavra o Senhor vai exterminar todo aquele exército. Como é que eu sei disso? Está escrito. Acompanhamos aí no versículo 21 para a gente terminar a nossa aula. E os demais foram mortos. Quem são os demais? Os exércitos. Com a espada que sairá da boca daquele que estava assentado. O que eu acabei de dizer. Todos morrerão pelo poder, pelo resplendor da volta de Jesus. Os ímpios, aqueles que estiveram do lado do anticristo naquela peleja, naquela batalha para querer invadir Jerusalém e acabar com os judeus, morrerão, tá? Os demais foram mortos. Esses demais é os mesmos que o contexto está dizendo que as aves do céu comerão a carne deles. São esses aqui do versículo 21. Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, Cristo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Mais uma vez, enfatizando as aves do céu. Ou seja, a ceia do grande Deus. Deixa o Mateus 25, versículo 31, que aí agora se cumpre essa palavra. O estabelecimento do milênio, onde Jesus estabelecerá o milênio. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, em todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? Então eu fico por aqui hoje na nossa aula de hoje, uma aula diferente, né? Falando um pouquinho, versículo por versículo aqui pra gente entender Apocalipse 19. Eu amo esse texto, eu amo o Apocalipse, na verdade, né? É um dos livros que eu mais gosto. E eu deixo o meu abraço, presbítero Rafa Alves. Na próxima aula eu vou falar sobre o milênio e o estado eterno, tá? A diferença entre o milênio e o estado eterno. O Apocalipse 19 aqui para o seu entendimento, para que a gente entenda esse texto que nem tudo é simbólico no Apocalipse. Aqui no 19 nós entendemos que tem muita coisa literal, que realmente vai acontecer, né? Como os olhos de chama de fogo, é simbólico. A espada da boca, simbólico, né? Roupa vestida de sangue representa o seu sacrifício, porque o que ele fez por nós é um eterno sacrifício. Então o que Jesus fez por mim e por você é eterno. A pessoa que morreu em Cristo Jesus, que ela não falava, ela era muda, ela vai ressuscitar falando. A pessoa que nasceu com algum tipo de deficiência, ela vai ressuscitar com um corpo incorruptível.
ou seja, sem defeito, sem corrupção, mas o nosso Senhor, ele ressuscitou com as chagas nos pés, nas mãos e do lado, para provar que esse sacrifício foi eterno pelas nossas vidas. Amém? Então eu fico por aqui. Um beijo no coração, presbítero Rafa Alves. Você está no Conhecendo as Escrituras. Que Deus abençoe.